Nós estamos em uma jornada profética. Eu vou repetir de novo. Nós estamos em uma jornada profética. Nós estamos em um caminho profético. A igreja, ela é profética. Eu vou repetir, eu vou falar de novo. A igreja, ela é profética. Quem é a igreja aqui? Não é a sua denominação, não é a sua instituição, porque Deus não derrama do Espírito dele no sistema. Ele não derrama os dons na estrutura. Ele derrama os dons no seu espírito. Ele derrama os dons nessa casa espiritual que é você. Agora eu vou repetir de novo. A igreja, ela é profética. Hoje pela manhã, o pastor Ricardo ali falou algo, e eu vou só trazer um entendimento em cima daquilo que ele falou. Ele disse assim: nem todos nós somos profetas, mas nós todos podemos profetizar. Não profetas no ofício de profeta, no que se diz respeito a ter aquela palavra de revelação, nem todos operam nisso. Mas todos nós somos profetas, sim, porque nós temos o Espírito e a palavra. E quando você abre a sua boca e você fala alinhado com a palavra de Deus, Jesus falou assim: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra, tudo que vocês concordarem na terra. Mas nós estamos numa jornada profética, nós estamos num caminho profético, nós estamos andando, nós estamos passando por uma jornada, e nós não estamos isentos disso, porque os profetas do Antigo Testamento passaram por isso. Nós precisamos ter um entendimento e precisamos ter uma noção ou uma clareza do que se move hoje na terra, como Deus se move na terra, o que Ele faz hoje através da igreja e o que Ele pode fazer e faz através da sua vida. Nós lemos na Bíblia que nós ouvimos falar de uma unção. Nós ouvimos falar da unção de Elias, da unção de João Batista, né? Nós temos ouvido falar isso ultimamente, que o espírito de Elias, o espírito de João Batista, uma vez mandaram perguntar para João Batista quem ele era, se ele era o profeta tal, ou tal, ou tal, ou tal profeta. Ele disse: não, eu sou uma voz. Eu sou uma boca que fala. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui, a minha boca está sendo usada, e eu estou aqui, eu vim aqui para preparar um caminho, e após mim vem um. E perguntaram para ele, ele disse: olha, eu sou uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra, eu tenho um encargo, porque Deus me comissionou. O que nós precisamos entender, que não é Elias que se move, é uma unção que se move. E não é João Batista que se move, é uma unção que se move. A mesma unção que se moveu nos profetas, e ela vem se movendo, 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 e essa unção continua se movendo, e ela vai se movendo, e ela vai te alcançando, e ela vai te pegando, e você vai entrando debaixo dessa unção. Mas essa unção, ela tem um propósito. Deus tem um caminho profético para cada um de nós, como indivíduos e como corpo, como igreja.
Deus tem um chamado para cada um de nós. Quantos aqui são pastores? Levante a sua mão bem alto. Pastores que estão à frente de uma congregação. Levante a sua mão bem alto. Temos 1, 2, 3, 4. Mais algum aí? 5. 6, 7, 8, 9. Os pastores estão começando a aparecer. Deus tem um caminho profético para os pastores. E Deus tem um caminho profético para você. Deus tem um encargo para ele, mas Deus tem um encargo para você. Jesus passou pelo caminho profético dele. Vamos ver aqui como foi o caminho profético de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Deixa eu dizer algo para você. O salmista Davi, quando ele escreveu o Salmo 132, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe, eu vou resumir aqui nas minhas palavras. Tu sabe toda a minha vida. A minha vida ela é um livro aberto para o Senhor. A palavra não chegou na minha boca, Tu já sabes o que eu vou dizer. Se eu vou lá no mais profundo abismo, lá Tu estás. Se eu me detenho nas asas e vou na mais alta de todas as alturas, lá Tu estás. Se eu me escondo nas trevas, lá Tu estás. Por onde eu poderei fugir da Tua presença? Ele diz assim: todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. E essa palavra é para você. Porque todos os teus dias foram escritos e determinados quando você ainda não existia. O grande problema nosso é que nós queremos trilhar o nosso caminho. E nós não buscamos entender o caminho que Ele tem para nós. Eu gosto muito de Jeremias no capítulo 1, né? Conta ali Jeremias e tal, e Jeremias, ele era filho de sacerdote. E queria ser sacerdote. Mas Deus disse para ele: eu te constituí profeta das nações. Ele diz assim: Jeremias, tu ainda não existias. E o meu espírito já se relacionava com o teu e já havia determinado, e já havia escrito e determinado que você seria um profeta para as nações. Então, há um caminho profético que nós precisamos entender, não só entender o caminho, mas também entender como passar por ele, como entrar nesse caminho. E dentro desse caminho, qual é a implicação que isso tem a ver com a minha vida, como igreja, como indivíduo, como ministério, o que Deus tem de fato para você e para mim. Nós não podemos perder mais tempo, irmão. Nós não temos mais tempo. O tempo está se esgotando. Nós precisamos correr, voar como águia, ter uma visão mais ampla, aguçada, uma visão mais global, parar com certas picuinhas, com certos entretenimentos, coisas que nos tiram do centro da vontade de Deus. Seja ela qual for, em nome de Jesus, nessa noite, isso está anulado e cancelado na sua vida. E muitas das vezes nós ficamos ali brigando por espaço, por algum momento, por algo que nós julgamos mais importante, enquanto Deus está olhando e dizendo: quando esse meu filho vai entender que eu tenho algo muito maior para ele? Que eu tenho um caminho sobremodo excelente para ele. Olha aqui, em Mateus capítulo 1, no versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua esposa, Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então você percebe que os sonhos proféticos, o caminho profético que havia sido traçado por Deus e liberado pela boca dos profetas, quando Jesus vem, então, ele começa a passar. Quando o verbo se faz carne, se torna humano, que nem você e eu. Ele deixa o seu lugar de glória e vem, desce aos lugares mais inferiores para passar pelo seu caminho profético. Se Jesus passou pelo caminho profético dele, você não está isento de passar pelo seu. Porque Deus tem também profecias para a sua vida, para se cumprirem. E essas profecias, elas vão delineando, elas vão traçando, elas vão abrindo um caminho para você passar. Quem já recebeu alguma palavra profética na sua vida? Que você já caminhou nela? E ela se cumpriu? Ou continua se cumprindo? Se eu for aqui falar para vocês, eu vou colocar uma infinidade aqui. Só o simples fato de estar aqui já é o cumprimento de uma profecia. Só o fato de você estar aqui já é um cumprimento, já faz parte de um caminho, de um traçado profético que Deus tem para a sua vida. Vamos continuar lendo. No capítulo 2 ainda, versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Versículo 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 4. Versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías,
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você percebe então que Deus vai traçando um caminho, vai enviando os seus profetas. E antes de Jesus, aparece um profeta chamado João Batista. Ele diz assim: olha, após mim vem um, que eu não sou nem digno de dar o pontapé inicial no ministério dele. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Mas eu sou uma voz. Mas eu carrego comigo um legado. Mas eu carrego comigo uma palavra. Mas eu carrego comigo um encargo. E eu vou com ele até o fim. Porque ele está próximo. Então, quando Jesus aparece, ele começa a cumprir o ministério dele. Há uma sucessão de acontecimentos, irmãos, há uma sucessão de fatos. Você percebe que Jesus vai passando por uma série de situações. Perigo de morte, perigo disso e perigo daquilo. E com você, eu tenho certeza que não é diferente. Mas Deus tem os seus caminhos para você. Deus tem uma palavra liberada para você. Nós só precisamos entender como entrar nesse caminho profético. E o que fazer nesse caminho profético. Qual a nossa função, qual o nosso encargo nesse caminho profético. Amém? Quem quer entender isso? Eu tenho buscado isso dia após dia, hora após hora, de como estar no centro desse caminho, cumprindo aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu sei que você está aqui porque você quer isso, senão você não estava aqui. Você estava em outro lugar. Então você percebe que numa sucessão de acontecimentos e de fatos, tem mais textos aqui para nós lermos. Mas Deus está buscando os seus profetas. A unção não para de se mover. A unção profética, ela não para de se mover. E quando você percebe que na própria palavra de Deus, abra aqui a sua Bíblia rapidamente em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus vai cumprir toda a palavra que Ele tem para a sua vida, amém? E nós estamos em uma guerra, em uma batalha. A Bíblia diz, Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então tem uma guerra estabelecida. Mas também a Bíblia nos garante, ela diz assim, que Cristo nos fez assentar com Ele acima de todo principado e potestade. Nós estamos em um lugar, e tudo que o diabo quer é que você não entenda onde você está hoje em Cristo Jesus. E em meio a essa guerra, Deus jamais iria mandar você para uma guerra sem te dar os recursos, as armas necessárias que você precisa. E Deus jamais iria colocar você em uma situação onde Ele tem que cumprir algo na sua vida sem te dar as condições para que você cumpra. Agora, a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles passam por toda a terra. Deus está passando os olhos dele aqui na terra, nesse lugar, exatamente nesse momento. Ele está, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está passando, Ele está buscando alguém para que Ele possa se mostrar forte. Ele está buscando alguém para que Ele possa se mostrar quem Ele é através da sua vida. Preste atenção. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, nós não vamos entrar nisso, o pastor Ricardo falou hoje pela manhã, muito rapidamente sobre isso. Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como Deus é? Você já parou para pensar?
Tem um salmo que diz assim: Senhor, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Assim Ele é, e assim Ele te fez, para que você refletisse quem Ele é na terra. Então, quando Deus ele cria o homem, que Ele sopra no homem o fôlego de vida, Ele coloca dentro do homem a voz dEle. Ele cria todas as coisas, até os animais, mas quem dá o nome aos animais é o homem. Justamente depois que Ele sopra no homem o fôlego de vida, e o homem se torna uma alma vivente, uma alma que fala aquilo que Deus colocou dentro dele. Então Deus está procurando, buscando. Quem busca, quem procura, é porque perdeu. Deus está procurando. E em determinado tempo aqui, na palavra, Deus estava buscando um útero para gerar o profético. Aqui em 1 Samuel. Mas para que o profético de Deus se manifeste na sua vida e seja estabelecido, tem condições. Repita assim comigo: condições para que o profético de Deus se manifeste através da minha vida. E Ele te deu as condições. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano. Ele subia de ano em ano para adorar e sacrificar. Repita assim comigo: ele subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções dobradas a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Deixa eu dizer algo para você. Quando você está buscando entrar no propósito de Deus, sempre vai aparecer alguém para dizer assim: eu tenho coisa melhor para você. Às vezes, é alguém de dentro da sua própria casa. Eu não te sou melhor que 10 filhos? Por que você está chorando e buscando isso? Come, mulher. Mal ele sabia como estava o coração dela. Mal ele sabia que Deus estava tendo um tete-a-tete com Ana. Porque Deus precisava que um profeta nascesse. Onde nós paramos? No 8? Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve embriagado. Eli olhou para ela, Eli já estava passando, né? Eli já estava gordo, cego, profeta gordo, sem visão, não tem discernimento. Passou, olha, você está porre, mulher. Você está, cheio do goró. Não, em outras palavras, vou aqui dar uma parafraseada, assim, uma alegorizada, né? Você não está entendendo, eu estou angustiado, eu estou clamando, eu estou buscando. De ano em ano eu subo para adorar. De ano em ano eu subo para sacrificar, e o meu coração está sedento, meu coração quer um filho, eu quero um filho, mas eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para ele, eu não quero um ministério para mim, eu quero um ministério para ele, eu não quero levantar uma torre para mim, eu quero levantar algo, mas é para ele. O problema é que nós queremos levantar algo para nós mesmos. Quem é você? Eu sou uma voz. Eu vim preparar um caminho. Após mim, vem um muito maior do que eu. O problema é, pastor Ricardo, é que nós começamos a construir um caminho, é como uma grande peça num teatro. A gente já viu o teatro que tem o artista principal, aquele canhão seguidor, já viu? O teatro fica todo escuro, e tem um artista principal e tem um operador do canhão seguidor, sabe? Canhão seguidor é aquele canhão, é uma luz grande que fica num tripé, e ele fica assim, ó, para onde o artista se move, ele segue, por isso chama-se canhão seguidor. O teatro está todo escuro, e aquela bola daquela luz está em cima do artista. Aí João Batista é aquele que está com o canhão seguidor. E às vezes nós estamos com o canhão seguidor focando. O problema é que nós pegamos esse canhão seguidor, ao invés de focarmos no artista principal, naquele que é digno, nós fazemos assim. Agora eu sou o cara. Toda a mídia. Tenho 100 mil likes. Agora, quer me levar aí? Pastor, vamos começar ali, vamos lá baixinho, porque agora o negócio é diferente. Todo ministério que começa, irmãos, o problema não é você alcançar algo, o difícil é você alcançar o nível e se manter fiel nele. E eu diminua. Que ele cresça. Então, por que você está aí, mulher? Disse, não, Senhor, eu estou clamando, olha, eu estou angustiada. Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando. E Deus estava só, estou achando um útero, estou achando um útero. Nem que ele seja estéril, mas eu estou vendo o clamor do coração dela. Eu preciso de um profeta, de um juiz, e eu estou buscando alguém que faça certinho. O sacerdote lá não entendeu nada, os filhos dele muito menos, se prostituem com a mulher, mas eu preciso levantar alguém que vai dar continuidade nesse caminho profético, porque depois dele vem outro, 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 vem outro, vem outro, vem outro. Olha o que acontece quando você faz a coisa da forma correta.
Ai, papai, onde nós paramos? Aí, observando, tal. Versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, eu venho me entregando a Ele, com o coração quebrantado, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela fez certinho, porque Jesus disse assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as suas petições. Ela estava ansiosa? Estava, mas ela estava lançando sobre ele, porque a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então ela segue naquilo. Ele diz assim, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era triste. Agora, olha aqui. Ela teve atitudes, comportamentos, e nós precisamos ter. O problema nosso é que, na maioria das vezes, nós nos entregamos às circunstâncias, e aquela mulher não se entregou às circunstâncias, ela ficou ali clamando, buscando. Eu sei que tem uma circunstância diante de mim, mas eu não vou me render a ela, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E eu não sei qual é a tua circunstância, mas eu quero te dizer, não se dobre diante das suas circunstâncias. Se dobre diante da palavra. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Veja bem, por que o Senhor se lembrou dela? Porque lá atrás ela clamou, lá atrás ela adorou. A Bíblia diz que eles levantaram e olha o que ela fez, olha a atitude dela. Levantaram-se de madrugada e primeiro adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer-lhe sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. Disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E aqui há uma advertência muito grande. Porque ela, quando pediu um filho, ela disse assim, quando o Senhor me der esse filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Consagrar é deixar no altar e não pegar de volta. Consagrar é deixar lá e lá ficar. Só que havia um tempo aqui. Enquanto o menino não era desmamado, é como se fosse um ministério em formação. Ele estava ali. A mãe estava ali amamentando. Mas quando chegou o dia, olha aqui, que coisa interessante isso aqui. Nós vamos ficar um pouco aqui, mas nós vamos chegar lá na frente, porque nós precisamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui na terra, enquanto nós não nos encontrarmos com Ele nos ares e morarmos com Ele eternamente. Amém? Como que é a nossa jornada profética aqui? Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou.
Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que o Senhor disse que estava chapada. Que aqui esteve, que o Senhor disse para eu não beber, e eu não bebia. Que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então, eu não vou entrar muito na história aqui, mas há uma sucessão de acontecimentos, há uma sucessão de fatos aqui, e de repente, há uma grande guerra se levanta, e os filhos de Ofni e Finéias vão para a frente de batalha, e levam a arca com eles para a guerra. Só que eles não sabiam o que fazer com a arca, porque eles achavam que colocando a arca na frente de batalha, colocando ali, ia haver um resultado. Não, irmão, a arca tipifica a presença de Deus, e a arca é para se relacionar com Ele. E eles faziam tudo errado. A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres do templo. E ele fazia vista grossa. E um dia eles levaram a arca para a guerra. E sofreram uma grande derrota, uma grande perda. E lá vem um mensageiro. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos, feridos de morte na batalha. E os filisteus levaram a arca para o templo de Dagom. E quando esse mensageiro volta, Eli estava sentado numa cadeira, profeta gordo, cego. Não tinha visão, não tinha mais revelação, estava inchado. E quando ele recebe a notícia que os filhos dele tinham morrido, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E aí então nós começamos a perceber uma sucessão de acontecimentos que nasceu de uma mulher, de um útero que não estéril, mas que clamava e buscava a Deus. E Deus achou um útero estéril para gerar o profético. Ele transforma as impossibilidades em possibilidades. Sabe por quê? Porque Ele quer manifestar o profético dele na terra. Será que Ele pode achar você aqui nessa noite, para que Ele possa encontrar, e para que Ele possa te achar? Será que Ele pode achar você? Será que Ele pode encontrar um útero espiritual aqui nessa noite, para que Ele possa derramar o profético dele e dizer: vai! Então a arca é perdida, Samuel cresce, se torna um grande homem de Deus. E um dia, Deus, por direção de Deus, ele unge Saul como rei. Ele diz assim: olha, vai. Saul estava procurando as jumentas perdidas lá do pai dele, a história aí não vou entrar em detalhes. Aí quando ele chegou lá, Samuel unge, derrama o óleo, o azeite nele, e diz: olha, agora você vai em tal lugar, perto da guarnição dos filisteus. Chegando lá, você vai encontrar um grupo de profetas. Eles estão descendo do monte. Eles estão precedidos de saltério, de harpas, de tamborins, de flautas, e eles estão profetizando. No original desse texto, eu acho que foi, eu não lembro a versão que eu li, diz assim, que eles estavam descendo do altar que estava no monte. Eles eram da escola de profetas de Samuel, onde Davi se refugiou e aprendeu muita coisa. Você vai encontrar e você vai se tornar um como eles, e tu vais. Ou Saul, você vai profetizar. Aí Saul se meteu debaixo daquela nuvem. O problema de Saul é que ele não permaneceu debaixo da nuvem.
Mas Deus precisava cumprir os seus propósitos. Então Deus estava procurando. Deus continua procurando, porque Jesus diz que Deus busca, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Talvez você vai interpretar assim: pastor, o senhor está falando tanto de adoração, já ouvi tanto de adoração aqui, mas eu nem músico sou, mas eu não estou dizendo que você precisa ser um músico para ser um adorador. Porque eu conheço muitos músicos que têm um instrumento pendurado no pescoço, mas não são adoradores. E eu conheço muitos irmãos e irmãzinhas que estão sentados lá atrás, os mais desafinados da face da terra, e são verdadeiros adoradores. Quando aquela mulher cirofenícia vinha andando, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Assim, aí os discípulos de Jesus: Senhor, despede essa mulher. Essa mulher é chata. Está atrapalhando a nossa procissão. Manda ela embora. E Jesus fala para ela. E a Bíblia diz que aquela mulher o adorou. Ela se lançou. Ela vem dizendo: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas chega um momento que ela não aguenta. Ela diz assim: Senhor, socorre-me. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Porque só tu tens o poder. Eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu tens o poder. Se o Senhor der uma palavra agora, minha filha vai ser curada. E ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não tocou um violão. Não estou anulando a música aqui, irmãos. Eu sou músico, gosto de tocar, adorar com música, mas o problema é que nós confundimos muitas das vezes as coisas. E música não é adoração. Música é uma ferramenta que é usada na adoração. Isso quando ela é usada da forma correta. Porque se música fosse adoração, os botecos das esquinas estariam cheios de adoração. Mas não é. Porém, Deus ama trabalhar ao som dos louvores do seu povo. Quando Jó foi contender com Deus, Deus olhou para Jó assim: Jó, onde tu estavas? Fala. Quando eu lançava os fundamentos da terra e as estrelas da alva cantavam para mim. Deus estava lançando fundamentos ao som de adoração. Deus lança fundamentos na adoração. Ele lançou um fundamento chamado Samuel, através da adoração e da intercessão de uma mulher. Daqui a pouco, os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos dele a entrar no barco. Compeliu é uma palavra assim violenta, ele teve uma atitude violenta. Vamos, entra aí. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus saíram no barco. E quando foi de madrugada, veio uma grande tempestade. E levava o barco para lá e para cá, para lá e para cá. E aí então, os discípulos ficaram apavorados. De repente, quem aparece andando por sobre as águas? Aí, é um fantasma. Aí Pedro: se és tu, Senhor, manda eu ir andando por sobre as águas. Aí Jesus: vem, Pedro. Aí Pedro: 1, 2. Aí o vento. Aí a Bíblia diz que Pedro tira os olhos da palavra e atenta para a força do vento, porque o vento lhe era contrário. A palavra está aqui, a circunstância está aqui. A circunstância vem para tirar você do foco. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Jesus pega Pedro e os dois entram no barco. Aí os discípulos... A Bíblia diz
que eles adoraram. Aí o Pedro falou assim, ô João, liga o amplificador da guitarra aí. Ô Tiago, liga o teclado. Fulano, Pedro, liga o gerador, que agora nós vamos tocar um rock para Jesus. Foi isso? A Bíblia diz que eles adoraram dizendo, verdadeiramente, Ele é Filho de Deus. A sua adoração tem que declarar uma verdade. Jesus falou assim, olha, Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é, e em verdade. Sim, a Bíblia diz que Jesus já levou, sobre si, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele não está falando de uma morte do nosso corpo, está falando do homem espiritual que morreu, porque é o seu homem espiritual que se relaciona com ele. É no seu espírito que ele deposita as verdades dele, não é na sua carne. Então o que se relaciona com ele é o seu espírito. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, porque é no nosso espírito que está o grande depósito das verdades dele. Então ele diz assim, os verdadeiros adorarão espírito em verdade, em espírito, porque Deus é espírito, e nós já nascemos de novo. Quem nasceu de novo aqui? Então você tem a Zoe, a vida de Deus. Agora, como você adora em verdade? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo para você imitar o estilo de pregação dele. Paulo não está dizendo para, senhora, para os discípulos dele lá, imite, está vendo? A minha túnica de, como é que é? Eu comprei lá no shopping, tal, da marca tal. A minha sandália, não, Paulo não está dizendo, Paulo está dizendo imitar. Tragam Cristo à realidade, assim como eu trago. A adoração em verdade traz Cristo à realidade. A adoração é uma chave que abre portas. E a arca então vai para o templo de Dagon e fica lá, no templo de Dagon. E a arca então, o Dagon amanhece prostrado diante da arca, porque não tem idolatria que fique de pé diante da adoração. O contrário de adoração é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus na sua vida. Se tem algo que toma o primeiro lugar de Deus na sua vida, é idolatria. Não é você estar diante de uma imagem de escultura e ficar ali. A sua rede social pode ser sua idolatria. A sua faculdade pode ser sua idolatria. O seu carro, a sua família, o seu filho, o seu ministério pode ser sua idolatria. A sua canção pode ser sua idolatria. O seu talento pode ser sua idolatria. E eu quero dizer algo para você, o seu talento não vai impressionar Deus, porque lá no céu tem uma música perfeita. Não são as suas... vou me incluir. Não são as nossas performances que vão impressionar Deus. O que vai impressionar Deus é o nosso caráter, a nossa santidade, é um coração quebrantado, é uma sede incansável, incessante por Ele, de querer estar com Ele. Eu posso fazer as maiores canções, as melhores canções, os maiores solos, mas se eu não tiver uma vida de acordo com a palavra dEle, eu não vou impressioná-lo. É por isso que hoje tem muita baboseira aí. Alô? É por isso que hoje tem muita coisa almática, que não profetiza, que não prepara o caminho, que não desperta nada em ninguém, a não ser
Nós não estamos aqui para preparar um caminho para nós mesmos, nós estamos aqui para preparar um caminho para Ele. Eu reúno com uma turma de músicos e eu tenho dito para eles, eu disse para eles, eu vou ser chato, eu vou ser xarope, eu vou ser incansável. Nós não estamos aqui, quem caminha ali comigo sabe, nós não estamos aqui para levantarmos nenhuma torre para nós não estamos aqui para tornar célebre o nosso nome, nós não estamos aqui para preparar um caminho para nós, não. Nós estamos aqui como uma voz profética para preparar um caminho, porque após nós vem um muito maior. E pela misericórdia e pela graça dele, nós estamos caminhando. Porque se não fosse isso, nós estaríamos fulminados. E aí então a arca vai para o templo de Dagon e fica lá. E Dagon amanhece prostrado diante da arca. Levanta Dagon. Mas a idolatria é teimosa. No outro dia, aí Dagon está todo despedaçado, os braços, pé. Aí os filisteus, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa arca, colocar em cima de um carro de boi novo, e vamos mandar para a casa de Abinadab. E a arca ficou na casa de Abinadab, cerca de 12 anos, e a arca ficou lá. E nisso o processo vai acontecendo. Nesse espaço de tempo, surgiu um homem, que Deus estava de olho nele. E ele está lá, de trás das malhadas de Jessé. A harpa dele tinha delay, viu? Um delay mais rápido. Aí está lá ele. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Estava preocupado de nada, de tocar para os outros. Ele queria era capturar o coração de Deus. E ele tinha uma plateia. A plateia dele, quando via ele cantar, ficava bé, bé, bé. O Senhor é o meu... Bé. O problema nosso é que nós queremos plateia. E Davi estava então ali sendo treinado, porque Deus tinha... Olha, preste atenção no caminho profético. Nós começamos com Jesus veio depois, né? Mas começou ali com o clamor de uma mulher, que nasceu Samuel, que ungiu Davi. Primeiro Saul não quis, negligenciou. E ele continuou procurando. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Aí um dia Deus fala para Samuel assim. Capítulo 16 de 1 Samuel. Versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Arranque os Saúls da sua vida. Ele não serve para nada. Olha, preste atenção. Um dia, Davi estava lá cuidando das ovelhas. Não tinha idade para ir para a guerra, os irmãos dele estavam na guerra. E aí, Davi foi lá para a guerra, levar comida para os irmãos dele. Marmiteiro da guerra. Pegou as marmitinhas, leva comida lá para os teus filhos, para os teus irmãos. Aí lá vai Davi. Quando ele chega lá, ele se depara com um brutamonte, daquele tamanho. Que estava lá, cadê homem aqui em Israel? Tem não? Cadê os homens daqui desse exército? O rei estava acuado. 40 dias ele estava ali. O Golias estava ali, estava ali. Aí Davi chega, vê aquela marmota, porque, né? Golias era uma marmota. Sabe que marmota é um bicho feio, né? Aí falou assim, quando alguém chamar de não deixa chamar de marmota, não. Que marmota é essa? Ele está querendo dizer assim, que coisa feia é essa? Aí ele chega lá e encontra aquela marmota. Ele olha
falei assim, quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Aí Davi se apronta para ir. E sabe o que Saul faz? Saul pega a armadura dele e coloca em Davi. Agora pensa Saul. Quando Saul foi escolhido rei, a Bíblia diz que das fileiras da tribo dele, Saul era o que sobressaía. Quem leu isso na Bíblia? Agora imagina o tamanho da cabeça de Saul. Imagina o tamanho da cabeça de Davi. Imagina o tamanho do pé de Davi e o pé de Saul. Do tórax. Aí o Saul falou assim, olha, você vai, mas eu vou colocar um negócio aqui em você. Ele pega e coloca a armadura dele em Davi. Agora Davi. Davi andava igual Robocop. Tem um amigo do meu irmão, não conheço ele, tinha um CD dele, Leandro Marques, no Rio de Janeiro, que diz assim, Golias, cadê você? Vim de Belém só para te ver. Não adianta me afrontar, que hoje eu vou te derrubar. Eu vou correr, eu vou gritar, e a pedra vai te derrubar. Golias, seu vacilão, Deus te entregou nas minhas mãos. Vem, seu menino, eu vou pegar o teu cadáver e vou jogar lá no meio das feras do campo. Eu digo, rapaz, deixa eu te contar uma historinha aqui. Veio um urso. Você sabe o que eu fiz com ele? Aí veio um leão para querer pegar uma ovelha, porque eu era o pastor das ovelhas do meu pai, e tomava conta lá, e fiel ao meu chamado, ninguém estava me vendo, eu estava lá, não queria impressionar ninguém com a minha harpinha, mas eu estava sendo treinado pelo Espírito Santo. Rapaz, eu arrebentei com eles. Deixa eu te dizer algo, você é fichinha. Vem para cá, rapaz. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras do ribeiro, 5 pedras lisas do ribeiro. Assim, tem uns caras que dizem, eu nunca li isso na Bíblia, tá, irmão? Eu vou falar aqui, mas não vai daí dizendo, o pastor falou que, né? Então, não. É heresia segundo fulano de tal. Assim, né? Ele pegou a pedra e pá! O gigante. Puf! Aí ele pegou 5, diz que dizem porque Golias tinha mais 4 irmãos. Se viesse os 4, ele tinha uma pedra para cada um. Não sei, não escreve isso não. Não escreve não, não escreve não. Entendeu? Essa heresia é forte, né, irmão? Nem alegoria não é, ela vai logo direto na heresia, né? Passa a régua, passa a borracha. Aí Davi arrebenta com aquele gigante. Quem és tu? Só que tem um detalhe, quando Saul coloca a armadura dele em Davi, ele falou, rapaz, deixa eu dizer algo, eu não preciso dessa estrutura, você não precisa da estrutura de Saul, a estrutura de Saul não cabe em você, não tente se equipar, não tente equipar o seu ministério, não, você que está aqui, que é músico, deixa eu dizer algo para você, não tente se equipar com as armaduras de Saul, elas não cabem em você. Você não precisa ir buscar lá fora. Meu irmão, eu vou ter que falar porque eu fico indignado. Não vou cantar não, mas ficar cantando aquele negócio de é o amor, é não sei quem, não sei o que. Isso é pobreza. Pobreza de espírito. Porque o Mestre, Espírito Santo, está dentro de você. O Mestre. Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador, Ele vai ouvir, e vai trazer para vocês, Ele vai ouvir os segredos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quer aprender das coisas do céu? Você não precisa da armadura de Saul. Você precisa ser revestido do Espírito Santo. Que Ele é uma fonte inesgotável. Ou nós somos os maiores hipócritas da face da terra que cantamos, todas as minhas fontes estão em Ti. Ou quando nós cantamos, que Ele cresça, eu diminua.
Que ele apareça. Taca fogo. É palha, é feno, é madeira. Vai queimar tudo. Mas quando você levanta uma obra que é eterna, quanto mais fogo ela vier, mais ela será purificada, mais ela será transformada, mais ela fica pura. E ela é eterna. Eu pertenci a um ministério, acho que todo mundo aqui, quem, sei lá, se me conhece mais das antigas, sabe que foi o Ministério Ouvir e Crer. O dia que eu saí do Ministério Ouvir e Crer, que eu conversei com o meu pastor, eu saí de lá debaixo da bênção, viu, irmão? Não saí debaixo de rebeldia, não. Porque às vezes sai de lugar, sai debaixo da rebeldia, viu? Cuidado. Saul saiu debaixo de rebeldia, olha que deu. Eu falei assim para ele: o que nós construímos, que foi palha, madeira, feno, você já queimou. Agora, o que é eterno, ninguém vai tirar. Está lá. E até hoje, irmãos, às vezes eu abro o YouTube e vou ver uma canção de quase 20 anos atrás. Tem uma curtida de um mês atrás, dizendo assim: uau, que isso? Eu estou aqui sendo tomado. Porque a obra que é feita pelo Espírito, ela é eterna. Você não precisa da armadura de Saul. Alô? Amém? Então Davi está lá, Davi vai e derruba aquele gigante. Aí um dia, olha aqui, capítulo 16, vamos correr aqui. Ainda não cheguei nem na metade do negócio. É assim mesmo, tem a tenha da manhã. Amanhã, se não der hoje, amanhã a gente continua. Amém? Amém, amém não? Não cansado? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os meus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque, olha, o que aconteceu com Saul? Eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante do Senhor, e qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco é este. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Eu vim aqui com uma missão. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda não, falta o mais novo, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Preste atenção aqui algo. Davi foi ungido aqui rei. Só que Davi não saiu dali e foi para uma loja de artigos evangélicos comprar um trono e uma coroa. Davi saiu dali
e foi novamente para detrás das amalhadas, para o lugar onde ele era treinado por Deus. E agora ele estava mais robustecido, porque o Espírito Santo havia se apossado dele. Onde você acha que Davi teve as grandes revelações para escrever o Salmo 24? Onde será que Davi começou a ver e escrever coisas? Onde Davi viu 24 tronos? Onde Davi viu 24 turnos, 24 horas, se ele não tinha nem o livro do Apocalipse? Me acha? Outro dia eu estava em casa com alguns irmãos conversando de manhã, e eu perguntei para eles, acha no Antigo Testamento 24 anciãos? Acha 24 turnos? Não tem. Como é que Davi tem essas revelações, irmãos? Faz assim, ó. Faz assim, obedece. Bem alto ainda, levanta, porque eu quero ouvir o xic do seu dedo. Cadê? Assim, ó. Intimidade com o Pai. Para completar, o Espírito Santo se apossa dele. Aí a gente lê aquele salmo que diz assim, não retires de mim o teu espírito. A gente associa ao pecado de Davi, tem a ver, mas ele está dizendo assim, não retires de mim o teu espírito. O Espírito vinha sobre os profetas e não era assim? Não retires de mim, porque quando ele está em mim, eu tenho as maiores revelações do céu, então não retira de mim ele. E Davi volta para lá então. Preste atenção que o caminho profético continua, não para. Capítulo 16, versículo 14. Diz assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor, nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a... Pá! Você está entendendo? Quando ele adorar, algo vai se mover. Manda alguém que saiba tocar, buscar alguém que saiba tocar harpa. Aí o rei, olha o que o rei fala. Assim, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo 17. Disse Saul ao seu servo, olha, eu quero alguém, um homem que saiba tocar bem. Trazei-mo. Eu quero o top dos top dos top. E às vezes a gente está achando que a nossa performance vai impressionar Deus, né? Aí, olha só. Primeiro, um servo diz, manda buscar alguém que saiba tocar harpa, o rei diz, eu quero o melhor. Aí aparece um outro indivíduo, um servo de Saul, e diz assim, versículo 18, então respondeu um dos moços e disse, conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Agora deixa eu dizer algo para você, rei. Ele é, olha aqui, forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o melhor de tudo, rei, o Senhor é com ele. Agora, explica uma coisa aqui para mim, que eu não achei na Bíblia esse negócio aqui, de repente está aí, eu não li ainda, passei batido. Onde esse servo de Saul viu Davi? Para ele falar isso. Ele estava lá no... Eu já sei. Ele estava no culto principal da igreja do pastor lá em Rio Verde. Eu sei que ele é de Rio Verde, mas não sei o nome dele. Hélio.
Ah, não, Davi estava nos botecos da época dele, lá. Chegava com a maletinha de overdrive dele, dos pedazinhos dele. Monta aí, ó. Ô, técnico de som, vamos lá. Eu vou aqui cantar umas modinhas para as meninas. Não, porque tem gente que está dentro, assim, aparentemente dentro da igreja, mas está querendo impressionar. Irmãos, eu conheço. Olha, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E tem gente famosa aí, viu? Que o cara está tocando assim, ó. Olha aí, Jesus chegou. Revela não, que é feio, vocês vão se escandalizar. Irmão, já teve irmão que acabou de tocar e ministrar, é só tocar, né? Porque adorar ele não adorou. Chegou com o pastor depois. Irmãos, eu estou falando de algo que eu sei. Não, alguém me falou não, viu? Assim, ó, pastor, tem alguma ovelhinha aí para mim? Ovelhinha. Né? Não tem não, né, irmão? Tem não, né? O cara dá um jeito. O cara dá um jeito de pegar o telefone da irmãzinha da igreja quando ele chega no hotel e liga para ela. Olha mesmo. Não, olha não, ele está olhando. E o cara é o maior artista gospel da face da terra. Tem que ser artista gospel mesmo, né? Aí o cara, meu irmão, a glória já passou longe dele. Saul, a armadura de Saul. Eu sei, porque eu conheço muitos músicos, já viajei muito esse Brasil, conheço muitos músicos conhecidos, muitos. Rapaz, o cara chegou comigo, falou assim, cara, não é que o cara de pau, pediu o telefone, só que ele deu azar, porque pediu da minha irmã, o telefone dela, da minha irmã. E a minha irmã chegou, olha, fulano ligou lá do hotel, me convidando para ir para o hotel ficar com ele. Queima mesmo. Aí Saul, aí Davi, aí, manda buscar alguém que saiba tocar. Eu quero alguém que saiba tocar bem. Não, eu só conheço um que vai dar jeito na tua vida. Ele se chama Davi, filho de Jessé, o belemita. Agora eu vou, né, dentro de um entendimento. Olha, rei, eu passei lá várias vezes. A hora que eu olho, está lá as ovelhinhas. Bé, 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 e ele lá. Frem, o Senhor é o meu pai. Agora se imagina a harpa de Davi. Você está achando que era uma harpa de hoje, né? Aquelas paraguaias. Não tem assim. Faz assim, ó. Frem. Quando Davi chega diante do rei, que ele puxa o setup dele, top de linha. E aí ele faz assim, frem, aí ó, a onda de unção sai de Davi e vai lá no âmago do negócio. Não era o som da harpa de Davi, era quem Davi era no seu espírito. Então não tente querer impressionar Deus. Vitinho, não estou falando. Vitinho está ali, cadê Vitinho? Vitinho, né? Você está entendendo, né? Que já viu pregar isso outras vezes. Então, vamos mudar agora a modalidade. Eu tenho coisa melhor aqui no céu. Só que quando... Você acha graça?
Quando Jessé prepara Davi para encontrar com o rei, olha o que ele manda por Davi, através de Davi. Cadê, gente? Onde eu estou? 16. Não, mas não é aí não. É para ré. Aqui o ancião. Cadê? Está aqui. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé. Olha aqui que Jessé põe na mão de Davi, gente. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão. Fala assim, pão. A carne. Vinho. O sangue. E o cabrito. O sacrifício, propriamente dito. Tipologicamente falando, ou não sei, mente falando, você, não sei o que lá, alegoricamente falando, sei lá o que falando, Davi estava levando Jesus, a libertação de Saul. Pão, o corpo, sangue, o vinho. Então, quando eu começava a adorar, o poder se manifestava. O poder se manifestava. Nós estamos preparando um caminho, e esse caminho está sendo preparado através da adoração. A adoração prepara um caminho. Nós temos uma adoração horizontal, e nós temos uma adoração vertical. Amanhã, se não der tempo, hoje ainda, nós estamos já quase finalizando aqui, nós vamos ver um pouco disso. Então Davi leva esses elementos. Uma vez, Moisés, está lá em Êxodo, não vamos abrir agora não, Jessé, ele asperge, ele vem descendo do monte, então, eu vou resumir o episódio, e aí ele faz o sacrifício, asperge, ele manda levantar 12 colunas, tudo que Moisés faz é externo, é por fora, ele unge, ele joga o sangue nas estruturas, é tudo por fora, mas ele diz assim, eu começo algo, mas depois vai vir um profeta, que ele vai completar, tudo que Moisés fez foi por fora. Aí quando Jesus vem, ele diz assim, Moisés diz assim, olha, esse é o sangue da aliança. Mas quando Jesus vem, isso está lá em João capítulo 13, que ele faz aquela última ceia, que ele diz assim, olha, comigo é diferente. Comigo não é por fora, comigo é por dentro. Come e bebe. Esse é o meu sangue. Esse é o meu corpo. Após Moisés viria um que iria completar o que Moisés começou a fazer. E esse alguém é Jesus. Então Davi leva aquele sacrifício através da adoração dele. Amém? Vocês estão recebendo essa palavra? Então ele vai e leva esses elementos. Aí depois ele desafia Golias e por aí vai. Enquanto isso, muitas coisas vão acontecendo em volta, muitas coisas vão acontecendo, mas o caminho profético continua ali, se movendo. Você prestou atenção que começou numa mulher chamada Ana, adoradora e intercessora, que nasceu Samuel, que foi dormir do lado da arca, que começou a aprender a ouvir a voz de Deus. Fala que o teu servo ouve, que ungiu Davi, que foi buscar a arca, que levantou turnos de adoração, que viu coisas no céu, que escreveu coisas há muitos anos atrás, que quando Jesus estava sendo crucificado, os discípulos de Jesus estavam ali só vendo do lado de cá, mas há muitos anos atrás, Davi já escrevia o que estava acontecendo do lado de lá. Oh. Clama a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que eu te mostrarei. Então Davi viveu muito na frente do nosso tempo. Quem quer andar nessa revelação? Quem quer viver nessa revelação?